Bem, estamos de volta. E hoje o assunto é formação de preços. Nós estamos aqui com duas pessoas que estão dando esclarecimentos. Carlos Roberto Kassai, que é diretor da Kassai Consultores, que desenvolveu um software específico na formação de preços. E o professor doutor Reinaldo Guerreiro, vice-diretor da FEA USP, que é um pesquisador desta área de preços e de custos e autor do livro Gestão do Lucro. Kassai, eu tenho uma pergunta para te fazer muito importante, porque isso é um negócio que eu me sinto até orgulhoso de falar, porque uma das empresas que está praticamente indicando o seu software, fazendo um processo de homologação é a Microsoft. Então, por uma empresa de Jundiaí ser escolhida por uma Microsoft, que é uma gigante mundial, porque realmente existe algum tipo de qualidade, de parâmetro assertivo dentro disso que está sendo feito. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Ela está ligada justamente à dor do cliente. E foi me passado justamente isso. Entre as 10 maiores dores dos grandes clientes instalados no Brasil, e a Microsoft tem essa visão, a formação de preço e custos é uma delas. E o meu software foi selecionado justamente porque nós prezamos produção acadêmica. Eu fui buscar o que eu acredito com isso do professor Reinaldo Guerreiro, custeio direto, capital empregado, trabalho com futuro, preço é futuro, eu tenho que pensar no futuro. E essa ferramenta, ela complementa qualquer RP. Por isso que nós não encontramos no RP, porque a gente trabalha justamente com simuladores de preço. Né? Ou seja, na verdade, as empresas que têm esses RPs podem perfeitamente acoplar o seu sistema, fazer o trabalho de integração e trabalhar com os dois sistemas paralelamente. Todas elas. Ok. Professor, eu queria saber o que as empresas fazem na prática em termos de cálculo e decisão de preço de venda dos seus produtos. Ok. Bem, nós temos pesquisas, diversas pesquisas, tanto no Brasil quanto fora do país. Uma pesquisa muito interessante que nós tivemos, que a gente tem trabalhado com ela, observado, é uma pesquisa efetuada pelo Banco Central Europeu em 2005. Foi uma pesquisa gigantesca desenvolvida em países da região do euro, na Europa, obviamente, e sobre práticas de preços, de custos, fundamentalmente. E o que mostra essa pesquisa, corroborando, digamos assim, outras pesquisas de menor porte, é que 53% de todas as empresas pesquisadas nos diversos países da região do euro, na Europa, obviamente, utilizam o famoso markup, formação de preço de venda baseado no markup. Outras tantas empresas, dependendo do tipo de produto, não usam a formação de preço baseado em markup, trabalham com referências de mercado diretamente, posicionamento de preço a partir de referências de mercado. Mas é interessante, 53% das empresas, que é um volume enorme, utilizam uma prática de compor preço a partir de estruturas de custo, usando o famoso conceito de markup. Então, e utilizando custeio por absorção. Então, utilizam o custeio por absorção e utilizam o conceito do markup. Embora a pesquisa não defina claramente como que elas fazem exatamente o seu markup, como calculam o markup. Mas, de qualquer maneira, fica fácil de se perceber, porque partem do custeio por absorção. E quais as armadilhas mais comuns em termos de custos e preços em que as empresas normalmente são pegas? Bem, as empresas, a principal armadilha, principalmente no mundo competitivo como o nosso, é partir de uma estrutura de custeio full cost, ou custo cheio, custo por absorção do produto, que é a prática dominante, tanto no Brasil quanto internacionalmente. O que significa isso? Significa que você pega um produto, você coloca o custo da matéria-prima, obviamente, o custo de mão de obra direta, alguns custos indiretos, variáveis como energia elétrica, a parte da demanda, a parte das embalagens, etc. Porém, em seguida, você vem e rateia toda a estrutura de custo fixo aos produtos, toda a base de custo fixo. Você rateia o produto dentro da visão do custeio por absorção. Qual o problema? Dependente do quanto usa.
dentro de determinados critérios. Aí entram os famosos critérios. E qual o problema? O problema é que esse procedimento, quando foram estruturados os sistemas de custo na década de 20, que começou a apogeu da Revolução Industrial, eles faziam sentido, porque naquela época só tinha os custos diretos, variáveis. A mão de obra era paga por peça, o custo principal era material. Hoje em dia as empresas estão fundamentalmente estruturadas em cima de custos fixos. A mão de obra direta está diminuindo. O que pesa mais são mão de obra indireta, é tecnologia. Então daqui a pouco, numa indústria automobilística, não é mais a pessoa que coloca o banco dentro do carro, é um robô. Quem faz a solda não é mais a pessoa, é o robô. Então nós estamos passando por uma revolução tecnológica desde a década de 60 para o pilotismo, com o desenvolvimento de tecnologia. O que está acontecendo? Nós usamos os velhos sistemas da década de 20, de 1920. Então o que acontece? Quando você pega o custo de um produto, você fica refém daquele custo. Por quê? Porque aquilo passa a ser uma verdade. Ninguém discute mais aquilo. Então, se ele vira uma verdade, eu vou ter que fazer um preço a partir dessa verdade, que efetivamente não é verdade. Você alocou uma série de custos dentro de determinados critérios que provavelmente você pode correr o risco. Você caiu numa armadilha e agora você ficou preso nessa armadilha e você pode achar que agora o preço tem que ser aquele custo mais um lucro, o conceito do markup, e fica fora da competitividade. Então aí é a armadilha. Então, qual a estratégia? Sair dessa visão do custo cheio, trabalhar com o custo variável do produto, com o custo direto do produto, e ter sabedoria de como cobrir a estrutura de custos fixos da empresa, retorno do capital empregado, através do conceito da margem desejada. Então isso aí é o segredo, a caixa preta está aí. Está aí. Este é o segredo. Esse é o segredo. Agora, o segredo é essa sabedoria. Como compor um preço? 53% das empresas mundiais, pelo menos na Europa, utilizam o custeio, formação de preço a partir de markup. Elas precisam compor um preço. Qual o segredo? O segredo é definir corretamente o custo dentro de uma estrutura de custo direto, custo variável. E aí, o custo direto é o custo direto. É a matéria-prima, mão de obra direta, energia elétrica variável. Isso é indiscutível, fácil de se determinar, através de uma estrutura de custo padrão. Então não tem muito problema de determinar. Qual o grande problema e o grande segredo? Como estabelecer a margem desejada, que será necessária para cobrir toda a estrutura de custo fixo e o retorno do capital empregado? Um dos segredos é o tempo. É o fator tempo. Hoje, o fator tempo está presente nas decisões de negócio. Então, esse fator tempo, nós embutimos dentro da técnica de formação de preço. Ou seja, aliar o conceito do tempo, da margem desejada em função do tempo da utilização da minha capacidade instalada. E aí eu começo a ligar ambiente de produção com ambiente comercial, através de um conceito físico comum que todo mundo entende. Então, o senhor está me dizendo que hoje o grande segredo do sistema é o custo baseado em margem de contribuição por hora. O custo do produto, o preço, na verdade, vai ser baseado na margem de contribuição por hora, exatamente. Que será formado através do custo direto, objetivo e refutável do produto, mais a margem de contribuição desejada, que será inserida no produto não mais com critérios subjetivos de rateio, mas através do conceito do tempo. Essa é a revolução nessa estrutura de preço. Então foi em cima disso que você baseou o seu software, ou seja, esse é o grande diferencial da formação de preço do seu software, ou seja, é esse o segredo, essa lacuna que até então as empresas não utilizavam. Exatamente. As empresas estão melhorando em aspectos tecnológicos. Então elas estão diminuindo o tempo, melhorando a produtividade em tudo que elas fazem. Vender, produzir, estocar, armazenar. Só que eles não levam essa variável hiper importante que os engenheiros conhecem para a contabilidade do preço, para o sistema de preço, o sistema de margem de contribuição.
A partir do momento que você começa a analisar não só dinheiro, mas dinheiro pelo tempo, então você tem, nós escolhemos mais de contribuição por hora, poderíamos ter escolhido lucro por hora, faturamento por hora, mas a margem de contribuição é uma das melhores medidas, das mais puras. Então nasceu aí a margem de contribuição por hora, algo inédito, que mostra a margem onde as medidas tradicionais como o markup, até a própria margem de contribuição nominal, não enxerga. Então quer dizer que aquele gargalo de produção que eu tinha o camarada que fazia um trabalho manual, depois de uma máquina que tem uma produtividade enorme, que custa uma fortuna, onde a maior parte do lucro é alocado ali, do custo é alocado ali, aquele pessoal que faz o trabalho manual, que na verdade cria o gargalo, tem que ter agora uma atenção especial nessa margem de contribuição. Exatamente. O custo não é de uma atividade separada, o custo é o custo do sistema todo. E quando nós enxergamos com essa visão global, que na fábrica, a produtividade, todo mundo enxerga, quanto custa uma operação manual, que leva 4 horas, sendo que em 1h30 você faz todo o processo automaticamente. Isso é o custo do sistema, não é o gargalo, tem que ser cobrado o valor do gargalo. Essa visão, com o tempo, você cerca e encerra todo o problema e toda a produtividade é levada para preço. A fábrica, ela ficou melhor produtivamente, vai refletir isso diretamente na formação de preço. Interessante. Ou seja, uma forma completamente diferente de se olhar a questão de formação de preço. Exatamente. Eu conheço um pouco de varejo, gosto bastante de estudar varejo. O varejo, ele sabe trabalhar com pequenas margens e sobrevive. E ganha dinheiro, remunera capital. Qual o segredo? O giro. O que significa o giro? Ela, em 1 hora, tem que vender o máximo possível. Quanto menos tempo um produto ficar sentado na prateleira, entre aspas, mais ele aumenta o giro. No varejo é um processo de armazenar. Na indústria é um processo de produção. Quanto menor o tempo ele levar, mais aumenta mais de contribuição por hora. Geração de caixa, lucro e tudo mais. E isso se torna fundamentalmente relevante naquelas empresas que têm gargalos de produção, como você mencionou, Fernando. Nesse ambiente se torna crítico, porque toda decisão de rentabilidade passa por um adequado planejamento de mix de produção, formação de preço à luz do gargalo de produção. É a segunda parte do meu livro, Gestão do Lucro, que a gente trata discorre sobre toda a base conceitual, prática da utilização de teoria das restrições. Beleza. Senhores, nosso tempo acabou. Eu estou aqui penalizado porque eu acho que o assunto começou a ficar interessante e eu acho que nós deveríamos marcar um outro programa para falar especificamente sobre a margem de contribuição por hora. Apesar de ser um assunto extremamente complexo, muita gente não vai entender muito, mas a gente tenta simplificar a linguagem, seria interessante a gente fazer no próximo programa. Cacai, passa o seu site, se as pessoas tiverem algum tipo de dúvida, poderem entrar em contato. Ok, www.cassai.com.br. Ok. Bem, agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do programa, que é totalmente voltada à área de logística. Até já.